Olá, turma do quinto ano B. Vamos continuar aqui a correção das atividades do dia 22 de setembro, né? Vamos comentar agora aqui a atividade de História, que tinha início aí na página 94 e vai até a página 105. Então, ela inicia aí esse capítulo da unidade 3, Linguagens e Debates, né? Uma das principais necessidades humanas é a de se comunicar e ser compreendido. Para atender essa necessidade, o ser humano utiliza diferentes linguagens. Então, tem a linguagem visual, gente, tem a linguagem de sinais, tem a linguagem de gestos, tem a dança, que é uma linguagem, né? Então, ele diz assim, ó, como você vê, o ser humano se comunica por meio de diferentes linguagens. Informática, desenho, libra, danças, músicas e teatro são algumas delas. De qual você mais gosta? Então a resposta aqui é pessoal. Eu gosto mais de falar. Eu gosto mais de digitar. Hoje em dia ainda tem os memes, né? As figurinhas. Então aí essa resposta aqui da página 95 é pessoal. Aí na página 96 ele diz assim, ó, o uso de diferentes linguagens na comunicação. Então aqui ele traz um comentário sobre a fala, também fala sobre o internetês, né? No presente, muitos garotos e garotas de sua idade têm usado como linguagem conhecida como internetês. Ela utiliza abreviaturas como TB em vez de também e ícones para expressar sentimentos como o positivo, né? Para dizer que está tudo bem e a carinha do beijo para mandar beijinhos. Então aqui ele diz, dialogando. Você seria capaz de identificar os ditados populares escritos por meio dos emojis? Então aqui, ó, quem não chora não mama. A carinha chorando, né? O negativo e a mamadeirinha. Então, quem não chora não mama. Esse outro aqui ficaria, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Aqui, ó, quem semeia ventos, colhe tempestades, né? Guarda-chuvazinho e os raios, ó. E aqui, a união faz a força, várias pessoas e o pra cima aí da força, né? Então, ficaria aí essas 4 frases, esses 4 ditos populares, ok? Continuando, a gente sabe que os povos antigos já usavam a linguagem, né? Diz assim, as pinturas em paredes de cavernas estão entre as mais antigas manifestações culturais da humanidade. As misteriosas figuras de animais, touros, éguas, cavalos, bisões, estão entre as pinturas mais conhecidas. E por serem pinturas feitas em rochas, são chamadas de rupestres. Então, vocês fiquem atentos que essas perguntinhas provavelmente cairá na próxima prova, né? Ó. Pinturas feitas em rochas eram chamadas de quê, gente? Pinturas rupestres, certo? Então, vou continuar, não vou ler tudo na íntegra, para a correção não ficar tão extensa, né? Porque o dia hoje já está sendo bastante puxado. Aqui ele fala um pouco sobre a linguagem escrita, quem começou, fala um pouco sobre os sumérios, né? Um dos povos da Mesopotâmia. Fala um pouco também aí sobre a cunha, o que era a cunha, né? Peça de ferro ou madeira cortada em ângulo agudo, né? Que era escrito sobre o barro. E aqui na página 99 ele vem também uma perguntinha. O que o conhecimento da escrita ajuda você a fazer no dia a dia? Dê exemplos. Ele diz, a resposta é pessoal, mas ele diz, espera que os alunos responda que no domínio da escrita permite escrever mensagens, compreender, conhecer as regras de um jogo ou brincadeira, ampliar o conhecimento sobre o meio em que se vive, né? Se comunicar e etc. Entender mensagens e tudo mais.
Então, aqui ele continua aí falando um pouco sobre a escrita sumérica, né? E a egípcia, que utilizava pictogramas e ideogramas. Aqui ele descreve o que é, ó, pictograma, desenho simplificado e utilizado que representa objetos ou seres. Isso é pictograma. Ideogramas, símbolos que retratam uma ideia ou um acontecimento, certo? Então, aqui ele fala um pouco sobre o alfabeto fenício, né? Ó, a escrita alfabética fenícia era, portanto, muito mais simples e prática do que a da Mesopotâmia, que usava pictogramas e ideogramas, certo? Ou a chinesa. Assim, mais pessoas tiveram acesso à informação e ao conhecimento antes reservados a umas poucas pessoas. As 22 letras do alfabeto fenício eram consoantes. Os gregos acrescentaram a ela as vogais. Assim, o alfabeto fenício serviu de base para o grego, que deu origem ao latino, no qual se baseia o alfabeto que usamos, certo? Então, aqui, ó, a evolução do alfabeto, né? Desde o fenício, depois o grego e o latim, que é o que nós usamos. Continuando, pessoal. Aqui ele vem falando um pouco da linguagem teatral, né? Os símbolos do teatro, né? À esquerda, máscara representando a comédia. À direita, máscara representando a tragédia, né? Essas carinhas aí, comédia e tragédia, são os símbolos do teatro. Vou passar, não vou ler todas na íntegra. Espero que vocês tenham lido. Aqui ele diz o seguinte, ó, linguagem de sinais, que a gente chama de Libras. Aqui ele trouxe todo o alfabeto. Eu lembro que ano passado em sala a gente fez, a turma foi conhecendo como representar cada letra e depois cada aluno veio à frente escrever seu nome. Então pratique isso aí em casa, certo? Você conhece aí a representação de cada letra do alfabeto em Libras e tente fazer um videozinho com o seu nome ou mesmo se apresentando a alguém, aos seus familiares, que é bem interessante. Depois você pode até gravar um vídeo com uma mensagem em Libras e postar no grupo, postar aí nas redes sociais, certo? Então, essa atividade também tem ela em um capítulo do nosso livro português. Mas eu achei bem interessante o livro de história também contemplar esse tipo de linguagem, que é uma das mais recentes, né? Criadas pelo ser humano. Então, aqui dialogando, ele diz, descubra o nome representado em Libras nessa página. Personagem da Turma da Mônica que gosta muito de melancia. Então, não precisava nem dos sinais, né? É a Magali. Mas aqui, ó, como é que representa a letra M, a letra a letra G, a letra A novamente, a letra I, a letra L, aliás, desculpe, e a letra I, certo? Então, gente, vocês que são crianças, pratique que é muito útil. A gente nunca sabe quando você vai se deparar com uma pessoa que usa a Libras, né? Então, ter alguém que sabe se comunicar é muito importante. Inclusive, meus dedos são um pouco duros para fazer, mas eu lembro que na sala de aula as crianças tinham maior facilidade. No instante, as crianças faziam o nome delas e faziam uma frase e vinham na frente apresentar. Então, aqui no Dialogando, ele diz o seguinte, ó, descubra o nome representado em Libras nessa página. Personagem da Turma da Mônica que não gosta de tomar banho. Também não precisava nem as Libras, né? A gente sabe que é o Cascão. Mas, ó, como é que a gente faz a letra C? Como é que a gente faz o A? Como é que faz o C novamente? O A e o O, certo? Então, aqui ele trouxe uma observaçãozinha. Eu vou só ler para finalizar nosso vídeo. No Brasil, as pessoas com deficiência auditiva se comunicam por meio de um conjunto de sinais chamado Libras, Língua Brasileira de Sinais. Essa língua possui um alfabeto manual
que é usado para nomes e pessoas, lugares e endereços, ou seja, para trocar informações e se comunicar, certo? Então, essa foi a correção da nossa atividade de história do dia 22 de setembro. Um abraço a todos.